Boa noite, gente. Então vamos começar. Eu sou a Ellen, né? Sou mestranda em História Social, sou secretária e vocalista da Biaché. Estou aqui mais uma semana para mediar um papo, né, do nosso projeto, que já está aí há um mês e um pouquinho. Então a gente já tem aí realizado há um mês e pouco diversas lives com temas bastante importantes para a gente poder estar aqui democratizando, socializando as nossas experiências com temas que são extremamente relevantes para nós, que fazemos parte do ABI, e para vocês que estão aqui nos acompanhando há algum tempo já. Então hoje a gente vai ter um papo super legal sobre religiosidades negras, religiões negras em Alagoas. E a nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, principalmente para mim, porque é uma das avaliadoras da minha banca, então tô um pouquinho nervosa, mas tá aqui. Então vou convidá-la para participar, para a gente poder começar. Ei, olá, Ellen. Olá, professora! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou ouvindo super bem. Ah, que bom, gente. É uma novidade para mim usar o Instagram para fazer live. A gente tem aproveitado bastante essa plataforma por ser um pouco acessível, né, e fácil de conectar, né? Então a gente tem utilizado bastante. Embora hoje a gente tenha aí usado um outro formato também para poder se conectar com o pessoal que ainda não utiliza o Instagram. Então a gente vai fazer nas duas plataformas para conseguir aí uma discussão bem bacana com bastante gente. Tá certo, meu bem. Estou aqui à disposição de vocês. Agradeço muito o convite. Então a gente agradece muito. Eu vou lhe apresentar para a gente começar a conversar, tá bom? Tá E aí a gente certo. vai dialogando. Quem quiser deixar pergunta para a professora Irineia, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar fazendo mais próximo do finalzinho da live, mas a gente vai interagindo e colocando aí os comentários de vocês e as perguntas, tá? Então essa é a professora Irineia Franco, né? Ela é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, né, a USP. É professora nos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universidade Federal de Alagoas. Também é líder do LIER, né, Laboratório Interdisciplinar de Estudo das Religiões. Também é vice-líder do LAAFRO, né, junto com a professora Flávia, Laboratório de História da África e Cultura Afro-Brasileira. É pesquisadora associada à Rede de História e Catolicismo no Mundo Contemporâneo e à Associação Brasileira de História das Religiões. Coordena os acervos de pesquisa do Arquivo da Cúria Metropolitana de Maceió e também o CPDIS, né, que é o Centro de Pesquisa e Documentação lá do PPGH, que está com um trabalho super incrível do canal, então já fica aqui o merchan, né, do canal Ah, do sim. CPDIS. Um Também é jabazinho. autora... é bom fazer um jabazinho, né? Então É. fica aqui já o convite para vocês conhecerem o canal do CPDIS, né? É autora de trabalhos, assim, significantes para a nossa historiografia, né? É autora do O Axé Nunca Se Quebra, Transformações Históricas em Religiões Afro-Brasileiras, São Paulo e Maceió, 1970 e até os anos 2000. Um trabalho super bacana sobre essas transformações históricas e religiosas. É também autora da Caverna do Diabo e Outras Histórias, ensaios de história social das religiões, Alagoas do século XIX e XX. E o recém-publicado, né, no ano passado, A Imprensa Católica na Primeira República, uma história social do Idomário da área da fé cristã, né, de Penedo, Alagoas. Então, tem experiência aí na área de história social, atuando principalmente nos temas de história social das religiões, religiões afro-brasileiras, cultura afro-brasileira, catolicismo, teoria e metodologia de história. E também está coordenando o curso de religiosidade, juventude e educação popular, que eu também estou participando agora, então tem sido um curso bem bacana, que também está com as aulas lá no canal do CPDIS, então tem muita coisa boa acontecendo para a gente poder estar acompanhando aí nesse período de quarentena. Então, professora, esqueci alguma coisa? Quer Não, acrescentar alguma coisa? não, não. Nossa, bastante, na verdade. Eu agradeço demais, Ellen, o convite de vocês. Eu estou honrada de poder participar aqui com o pessoal do Abiaxé, professor Gustavo, todo mundo.
Eu sempre acompanhei o trabalho de vocês de longe, até fiquei lá olhando o YouTube, vendo os vídeos. É muito fabuloso o trabalho que vocês fazem, vocês são fantásticos. Então, eu fico aqui muito humilde, muito agradecida com o convite. Me coloco assim à disposição para a gente conversar. A gente está muito feliz de poder estreitar a distância, na verdade, né? A gente não teve a oportunidade ainda de conversar, né? De, enfim, de participar dos nossos eventos, mas esse período tem possibilitado que a gente faça, assim, de forma virtual, esses encontros que não aconteceram, né? Antes da pandemia. Então, a gente está super feliz com o encontro também. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as experiências da professora, né? Com os estudos aí sobre religiões negras em Alagoas. Então, professora, fique à vontade e a gente vai daqui seguindo e acompanhando. Tá, obrigada, meu bem. Você me deu uma tarefinha, né? Porque a Ellen tinha me passado com antecedência três questões, mas assim, três questões que eu precisei estudar, porque precisava retomar algumas coisas. Até quando ela fez o convite a primeira vez, eu fiquei assim, meio, nossa, mas eu tô tão enferrujada, faz tempo que eu não produzo nada, né, de novo sobre religiões afro-brasileiras em Alagoas, né? Mas aí eu, com as questões que ela colocou, que são ótimas, aí eu norteei mais ou menos aqui um esbocinho e vou apresentar para vocês, pedindo para ela me controlar muito no tempo, para a gente ter mais oportunidade de conversar. Eu acho que vai ser muito mais Sim, bacana. E assim, é só para a gente realmente ter uma ideia do que a gente está falando, né? A Ellen tinha me colocado, eu vou falar as questões dela e vou pontuar, tá bom? Primeira questão que ela me colocou, questãozinha ótima, ela perguntou assim: o que é pesquisar história social das religiões? E como que a gente pode pensar historicamente, ao lado das estruturas econômicas, sociais, políticas, uma análise, né, dos símbolos cosmológicos e ritualísticos, sem cair em proselitismo religioso? Então, vocês imaginam que só essas duas questõezinhas, elas já são bem amplas, né? E aí, pensando bastante, então, nessa produção a respeito da história social das religiões, que eu tenho procurado aprender, né, exercitar, dialogar muito com os alunos também, com a produção que a gente tem feito aqui, é uma escolha teórico-metodológica que a gente faz, porque afinal de contas o objeto religiões, né, ou qualquer religião, é um objeto bastante complexo e tem possibilidades de abordagem bastante variadas, né, nas ciências humanas, nas ciências sociais. Dentro da história também, na historiografia também, a gente teria diferentes aportes para lidar com esse objeto, né? Mas eu faço uma escolha, e não sou só eu, outros historiadores no Brasil têm feito essa escolha metodológica já desde aí dos anos 80, mais ou menos, que é procurar aplicar o materialismo histórico dialético no estudo da história das religiões, no estudo das religiões, né? E aí tentar superar e, na verdade, debater muito com aquela leitura equivocada ou muitas vezes rasa de pensar a religião como ópio do povo, né? Então, isso, na verdade, dentro dos estudos marxianos, quem é assim mais forte nos estudos sabe que não é exatamente isso, né, o que está na obra de Marx e Engels, mas assim muitas leituras marxistas elas traziam sempre essa questão da religião como ópio do povo, e a gente sabe que isso faz parte de uma disputa também no campo político muito forte. Mas então usar o materialismo histórico dialético permite para a gente assim pensar o contraditório dos processos históricos que envolvem as religiões, né? Considerar que os elementos que compõem essas religiões, aqueles elementos que a gente chamaria talvez de ideológicos, mas os elementos mitológicos, cosmológicos, os elementos sagrados, né? Eles têm concretude histórica. Então a gente sempre parte dessa perspectiva de que as religiões, por mais que elas esbocem elementos de transcendência, elas buscam algo além daquilo que é essa nossa realidade imediata, elas surgem na história dentro dessa realidade imediata. E essa realidade ela está mediada aí pelas questões políticas, econômicas, culturais, né? A inter-relação a esse campo. Então a gente acaba tendo um foco no conflito
E isso, às vezes, o pessoal fica assim, vocês só falam do conflito, não fala das coisas bonitas ou das coisas interessantes, mas não é só focar no conflito, né? É que, a partir do materialismo histórico, se a gente for entender, então, o movimento da história a partir desse movimento dos contrários, dentro da dialética, a gente sabe que esse movimento, ele produz aí a luta, né? Há um movimento sempre contraditório dentro da realidade social. E as religiões, elas não escapam disso, né? Então, a religião ou religiões, um grupo, ou igreja, ou comunidade religiosa, ela vai estar no mundo permeada dessas contradições que fazem parte da nossa realidade social, né? Então, a gente entende e sabe da importância que para uma comunidade religiosa a sua crença tem. Não é desvalorizar, desrespeitar a crença de ninguém, né? Quando a gente coloca isso dentro da concretude histórica. E eu acho que isso aí ajuda a entender a pergunta da Ellen no sentido de evitar um proselitismo religioso, né? Porque às vezes uma pessoa religiosa ela pode buscar a história como se fosse uma confirmação da sua crença. Não, eu vou estudar história porque na história eu vou conseguir confirmar a verdade, né, da minha crença. E isso não é o papel da história, né? O papel da disciplina, a história, da historiografia, não é definir, defender alguma verdade religiosa, né? É, na verdade, compreender, estudar a realidade histórica das religiões, dentro dessas complexidades, essas contradições que eu havia mencionado, né? Assim, existe uma questão aí, talvez, que a gente pode colocar e depois jogar para o debate, porque a gente sabe a partir do nosso presente, né? Tentando questionar aí a partir da realidade concreta que a gente tem vivido hoje no Brasil, né? Inclusive a Ellen mencionou o curso de extensão que a gente está fazendo junto com o pessoal da Casa do Congresso do Povo, né? E tem um grupo fantástico de diferentes pessoas e diferentes comunidades religiosas, né? E na semana passada a gente estava discutindo aí possíveis consequências da mudança de hegemonia no campo cristão, né? Hoje no Brasil. E uma coisa que a gente estava discutindo muito, pensando, é as dificuldades da gente enfrentar essas disputas quando a gente tem um Estado que se diz laico, mas que está totalmente desconstruído nesse sentido, ou tem sido desconstruído, porque a gente sabe que existe um projeto de poder que tem procurado desestabilizar elementos dentro dessa perspectiva constitucional que nós temos de que o Estado é laico, né? Então, a gente entende que para você alcançar uma justiça religiosa dentro dessa perspectiva ainda dentro do Estado burguês, é preciso levar em consideração a laicidade do Estado, a gente precisa fazer essa defesa. E a gente sabe como que o projeto de poder atual, ele desestabiliza essas possibilidades de diálogos diferentes, porque incentiva ataques diretos contra outras religiões. No caso, as religiões afro-brasileiras, elas têm sofrido muito com esse processo, né? Muitos ataques aos terreiros, que a gente aqui em Alagoas tem até vivenciado muito próximo, de maneira muito próxima, né? E isso é uma questão que a gente tem que lidar. Se a gente for para a história e tentar pensar, então, isso a partir de um processo histórico, a gente tem que entender, então, no Brasil, como que foi se constituindo um campo religioso plural, mais plural, né? Como que foi feita uma luta toda para você ter um Estado que permitisse, então, a diversidade e a pluralidade religiosa, como que isso quais são seus problemas internos e entender esses projetos de poder que estão colocados. Muitas vezes, nesse campo hegemônico cristão que está em disputa, há uma disputa aí porque existe um sentido de universalidade, de expansão de um processo de salvação da humanidade, né? Então, as religiões cristãs, elas procuram salvar a todas as pessoas. E acham que dentro dessa sua missão religiosa, se você tiver o Estado para si, você pode aplicar políticas que vão criar aí, né, condições para que essa salvação alcance a todos, independente da vontade do outro, né?
Então, isso é uma questão que eu acho que a gente pode deixá-la um pouquinho de lado e jogar depois para o debate, porque ela vai longe, né? Então, assim, essa história social das religiões, ela procura isso, ela procura estabelecer correlações entre a experiência concreta histórica da religião, do grupo religioso, como que ele se forma, quais são seus elementos internos, aquilo que o mobiliza, as suas práticas, as suas crenças, seus valores, mas também a forma como ele vai estabelecer relações externas, né, com a sociedade, com os grupos, como ele vai participar das redes de poder, como que ele vai participar de negociações ou vai entrar em conflito, né, com o Estado ou com outros grupos religiosos. Então, vejo que é uma temática assim que acaba ampliando, quer dizer, a gente foca na religião e abre espaço para pensar suas relações, né? Falei já muito, né? Só essa perguntinha, já estou falando muito. Mas vou seguir aqui no meu roteirinho. Então, como essa pergunta da Ellen, ela provoca bastante a gente, né? Você pensa muita coisa, assim, que pode sair daí como reflexão para o campo da historiografia, quer dizer, para a história das religiões, como que o pessoal no Brasil ou em Alagoas vai então produzir uma história das religiões crítica, né, nesse sentido de procurando perceber os contraditórios de um movimento, né? Aí a gente pode pensar, então, as religiões afro-brasileiras. Eu acho que, já que é o nosso tema mais forte hoje, né? A Ellen pediu para historicizar um pouquinho da dinâmica religiosa de Alagoas em relação do pós-quebra, né? A partir, então, de 1912, e pensar um pouquinho as experiências dessa pesquisa, as fontes, os métodos, né? Então, como que a gente pode pensar? Bem, como a Ellen falou, eu trabalhei na tese de doutorado com as religiões afro-brasileiras aqui em Maceió e São Paulo. Eu fiz um estudo um pouco mais abrangente, tentando perceber as mudanças que essas religiões sofreram aí no período da abertura política até fim da ditadura, né, até os anos 2000. Mas, depois que eu terminei a tese, eu precisei voltar pensar o século XIX, pensar o início do século XX. E isso, assim, não sozinha, né? Foi todo um processo que envolvia as pesquisas que já estavam sendo feitas aqui, o pessoal, o professor Ulisses Rafael, o pessoal do ICS, né, a professora Raquel Rocha, o professor Bruno. Tinha uma série de pessoas que estavam ali muito animadas, né, a partir de 2005, 2004, 2005, em retomar um estudo mais forte, né, dentro das ciências sociais sobre as religiões aqui, em especial sobre a situação, então, a experiência histórica das comunidades terreiras. Então, assim, para falar só, esquecer um pouquinho o século XIX agora, vamos pensar só depois do quebra, né? A gente sabe, assim, há uma discussão, até que essa discussão ela não está muito resolvida entre os pesquisadores, mas, assim, a maioria dos pesquisadores que trabalham com o Xangô em Alagoas vão dizer que o quebra de 12 ele foi muito importante. Ele foi um evento que deu um impacto muito forte. Para a gente não dizer que foi devastador, né, em alguns sentidos, da cultura e da experiência que já vinha, assim, quer dizer, quando o quebra acontece em 12, os pesquisadores afirmam que Maceió era uma cidade, Alagoas, na verdade, é uma cidade fortemente negra no sentido da culturalidade e no sentido das religiões, né? Então você tinha terreiros que vinham de uma tradição do século XIX, que estavam fortemente existindo. Então, o impacto do quebra ele teria sido desestabilizador para a continuidade das religiões. Só que há um debate aí, não tanto a respeito do impacto, tá? Um pouquinho também, mas é mais de como que a religião ela vai se reconstituir, se recolocar publicamente depois daí, depois do quebra, né? E, assim, na tese, eu procurei defender a ideia, e aí tinha outros pesquisadores também que caminham por aí, né? O professor Klebe, o Paulo, de que o quebra de Xangô, ele não necessariamente ele vai constituir depois aquele famoso Xangô rezado baixo. Quer dizer, você teria sim alguns terreiros que optaram por um culto mais silencioso, mais
interiorizado, fazendo ali o toque com xirê, assim, com a cabacinha, sem muito barulho externo. Mas quando a gente vai para as fontes, principalmente as fontes de imprensa, que acaba sendo o que a gente mais tem à disposição, você vê uma retomada das reclamações em relação ao barulho dos tambores logo ali nos meados dos anos 20 e muito fortemente nos anos 30, 40, 50, 60, né? Então, na verdade, eu trabalhei ali com a ideia de que há diferentes estratégias nessa recomposição do Xangô depois do quebra. Então, tanto alguns terreiros, algumas comunidades, elas vão se introjetar, outros vão tocar nas matas, escondidos, outros vão ali fazer um enfrentamento na cidade mesmo, porque a cidade vai se modernizando, o pessoal vai sendo levado aí para as periferias, vai sendo empurrado, né? Então, há um momento aí que, de fato, você tem uma vida clandestina, mas essa clandestinidade ela é disputada o tempo inteiro, né? E há muita perseguição política e policial, pessoal. Isso é muito perceptível nas fontes, a gente consegue problematizar isso tranquilamente, né, com material que a gente já tem acesso. Então, assim, tem muita coisa para pesquisar sobre isso ainda. Como é o foco da tese, eu trabalhei com os anos 70 mais, esse período aí de pós-12, ele ficou um pouco nebuloso, eu indiquei algumas coisas, outras pessoas trabalharam, né, com esse período. A Gabriela Torres defendeu a dissertação dela o ano passado, a Ellen tem trabalhado, a Lilian Rose também agora está defendendo, tem muita gente que está trabalhando mais, né, o que é importante. Mas aí eu queria chamar a atenção para algumas coisas, já tentando pescar, quem sabe aí quem está assistindo, algum interessado em pesquisa. Porque é o seguinte, o período Vargas é um período de muita repressão. A gente precisa ir atrás de fontes, para além das fontes de imprensa, sobre esse período de 30 a 40. Nos anos 50, a gente já tem um outro contexto, um pouquinho diferenciado aí, porque é um contexto de maiores negociações políticas. Porque nós já vamos ter a federação, a primeira federação que é de 57, né? A federação, ela aí nos anos 50, ela vai ser... Ela é fundada em 57, mas em 52 você já tinha um movimento de intelectuais tentando pensar a regulamentação dos toques, né? Tentando abrir as casas para os toques públicos, porque até então era proibido. E a gente tem uma situação, um contexto em Alagoas que é complicadíssimo, que é o contexto daquelas brigas de violência política, das disputas entre o Arnon de Mello e o Muniz Falcão. Então, o pessoal vai negociar com os terreiros, né? O Ismar de Góes Monteiro, eles começam a visitar terreiros, fazer negociações. E, assim, uma primeira portaria que vai liberar os toques, pelo menos permitir que o pessoal toque o tambor até 7 da noite, ela vai ser assinada aí no governo do Silvestre Péricles, entre 47 e 51, né? Depois de 57, como eu falei, a federação ela é aberta. Mas o que eu quero mesmo chamar a atenção? Eu estava reclamando com a Ellen que eu não tinha muitas novidades para trazer, mas eu acabei encontrando novidades aí. Olha aí, eu tá quero vendo? compartilhar, me instigou, né? O período da ditadura militar, que lá na tese eu acabei falando da Guerra das Federações, aquela coisa que estava mais explícito nos jornais. Mas como eu disse, a questão das fontes, a gente estava muito preso aos jornais, falta a gente ir atrás de processo crime, falta a gente ir atrás de boletim de ocorrência, mas nós temos a documentação que está disponível no Arquivo Nacional, no Sistema de Informação do Arquivo Nacional, que era a documentação do Serviço Nacional de Informações, o SNI, né? Quer dizer, a documentação da espionagem durante o período da ditadura militar. E aí eu consegui cruzar algumas informações entre o período lá da Guerra das Federações com essa documentação que está lá no Arquivo Nacional. Então, vejam só esse dado que eu trago, mas que aí estou jogando, que é para o pessoal depois se empolgar e ir atrás. Veja só, eles liberam toque até 7 da noite, ali nos anos 50. Em 67,
Outra portaria, ela é emitida, é uma portaria de número 106, no dia 22 de setembro de 67, permitindo que os toques de terreiro funcionassem até as 10 da noite, ou negociando o horário com a chefatura de polícia, e que estava proibido que os policiais cobrassem propina, porque até então os policiais cobravam, né, uma taxinha para liberar os toques do pessoal. E aí, quem é que assina essa portaria? O chefe, o secretário de Segurança do Estado, que na época era o coronel Adalto Gomes Barbosa. Gente, eu fui atrás do Adalto, que durante a tese eu não fui atrás, né? O que eu acabei encontrando de informação a respeito do Adalto? O que eu sabia até então é que o Adalto, ele era o secretário de Segurança do Estado e ele, na ditadura militar, interviu na Primeira Federação. O pai Júlio Alexandre dá essa informação numa entrevista para o professor Clébio e para o Paulo, né, no projeto Gira da Tradição. Então, os militares interviram diretamente na Federação de Culto. Eles retiraram o pai Amaro, que era o presidente da federação eleito pelo pessoal do terreiro, e botou o pai Júlio Alexandre, que era, né, aliado político dos militares. E mais ainda, toda a diretoria da federação foi militares que assumiram. Vejam isso, gente. Então, assim, a partir aí de 60 e... Essa intervenção, ela se dá em 68. De 68 até aí metade dos anos 70, os militares eles estão diretamente intervindo. E, assim, eu desconfio que essa influência foi mais. Mas, enfim, o Adalto é que tirou o pai Amaro e botou o pai Júlio. O Adalto é que fez a interferência. E quem era o Adalto? O Adalto, ele era um dos militares no Brasil que entre 63 e 69 fizeram um curso de treinamento nos Estados Unidos. Ele foi denunciado junto com outros, uma lista imensa de nomes de policiais militares, no Jornal de Brasília, do dia 2 de novembro de 78, mas isso é posterior, isso é já na anistia, sendo lá um daqueles que teriam sido feito treinamento nos Estados Unidos para interrogatório. A gente sabe o que significa isso na historiografia da ditadura militar. Então, ele era treinado, ele e outros, né, para tortura. O Adalto, o que aconteceu com ele? Ele foi assassinado no dia 30 de dezembro de 1970 por um cabo, por um PM, o Everaldo Borges. E no inquérito, nós temos o inquérito do assassinato do Adalto, que está disponível no Arquivo Nacional. O inquérito dele lá, quem faz a denúncia? Ele vai dizer que o assassinato dele tem a ver com o assassinato do padre Durval da Silva, em São Luís do Quitunde, em 1959. Peraí, professora, confuso, né? O que é isso? Como assim o assassinato do coronel tem a ver com o assassinato do padre em 59? Esse padre, ele era inimigo político do Arnon de Mello. O assassinato dele foi um grande chabu, mas num período em que vários assassinatos políticos estavam acontecendo. O inquérito, a denúncia, sugere que foi um pagamento de contas, acertos de contas entre esses assassinatos, né? Teria sido um acerto de contas aí, porque a gente sabe que esses grupos, o grupo do Arnon de Mello, o grupo do Muniz Falcão, eles estão disputando o controle do Estado aí nesse período, e isso tem consequências sérias aí, né? Dentro, no meio dessas políticas desenvolvimentistas que você está tendo. Então, gente, veja só, professora, parece que não tem nada a ver. O que isso tem a ver com os terreiros? Tem a ver que os terreiros estão no meio de todos esses processos, as comunidades terreiras, comunidades religiosas, a Igreja Católica, as igrejas evangélicas protestantes, elas não conseguem de maneira nenhuma ficar numa bolha separada de todos esses conflitos, e ainda mais quando você está permeado por eles. Como que... Veja, a minha pergunta que eu não fiz na tese, que eu não respondi, mas que alguém de repente pode procurar responder. Influenciou em quê a interferência militar na federação? A gente sabe que o pai Júlio diz que eles proibiram os despachos em encruzilhada nesse período, que era uma coisa que diz que o povo reclamava muito, então a federação fez isso, né?
E eles fizeram uma grande festa no Teatro Deodoro, de apresentação, e aí ele chama de folclórica, né? Mas de apresentação dos orixás para tentar quebrar com os preconceitos. E isso gerou críticas de algumas lideranças do culto que achavam que estavam folclorizando a religião. Então você vê que há nessa intermediação das mudanças que ocorrem dentro das comunidades terreiro e que ocorrem fora, no ambiente político, há uma permeabilidade muito grande. Pai Júlio era funcionário do palácio. Então, a gente precisa procurar mais. A gente precisa saber, não só, porque isso não acontece só aqui em Alagoas. No Brasil todo, várias federações de culto, da Umbanda, do Candomblé, elas vão se aproveitar dessa aproximação dos militares e vão negociar. Gente, imagina, você passa décadas, séculos de uma repressão policial poderosa. Se você tem uma possibilidade de negociar um alívio, você vai negociar. O que você, né? Você pode aí problematizar tudo isso, essas indicações, porque, como eu tinha mencionado antes, nenhuma pessoa religiosa, ela está alheia. Ela pode querer se dizer neutra, mas ela não é. Ela não consegue ser. Ela vai tomar atitudes, vai tomar e fazer escolhas. O que nós estamos vendo hoje no Brasil? Em um certo grupos religiosos, eles fizeram uma escolha por um projeto de poder neoliberal, fascista, e que implica, né, em uma geração de uma série de conflitos e de consequências para a vida social, para a vida religiosa. Então, gente, isso é só para instigar caso alguém queira procurar mais coisas, né? Tem muita coisa aí. Muita coisa. Então, assim, qual que é a dinâmica histórica? A dinâmica histórica ela é de continuidades e de mudanças, de negociações, né? Os terreiros... Conflito também. Sim, eles vão conseguir se manter as comunidades porque eles conseguem manter uma tradição, mas é uma tradição que tá sempre se ressignificando de acordo com o contexto. Ela está tentando negociar no contexto. Então, se eu preciso, às vezes, mudar algum elemento ritual, alguma prática religiosa, porque o contexto me impõe essa necessidade, eu vou mudar. Mas isso está sempre num âmbito, né, que é complexo, que às vezes precisa de permissão dos orixás, inclusive, para você quebrar determinadas tradições, alterar essas tradições. Então, tudo isso vem dentro dessa dinâmica histórica. E isso que é a coisa talvez mais interessante da gente fazer uma pesquisa histórica mesmo, né? Assim, tentar aprofundar esses elementos. Só para assim, já partir para a última pergunta da Ellen, gente, por que isso é importante a gente pensar historicamente as religiões afro-brasileiras? Porque por muito tempo, alguns pesquisadores eles achavam que não era lugar da história, não era na historiografia que você teria o estudo das tradições das religiões afro-brasileiras. Não, isso é coisa de antropologia. Ou lá na sociologia, a história não. Por quê? Porque você quer retirar a historicidade, retirar o sujeito histórico das tradições, né, das religiões afro-brasileiras, né, da questão do negro no Brasil. Na verdade, isso é negado por muito tempo, né, a historicidade, a agência da população negra, do povo negro. Então, a gente sabe que retomar isso, fazer frente a isso, e afirmar uma historiografia que é antirracista é afirmar que é um lugar legítimo, sim. E que esse lugar é um lugar de ação e de transformação, né? E que o povo negro está participando de todos os movimentos históricos, né? Não estão sofrendo a história, eles estão fazendo a história. Bem, sobre as fontes, então, como eu falei, a gente está muito preso, talvez, à questão das fontes de imprensa, mas a gente tem, além das fontes de imprensa, a gente tem a memória oral, que é extremamente importante, a gente tem fotografias, a gente tem algumas crônicas que dá para encontrar nessa historiografia mais tradicional, memorialista de Alagoas. Os processos crimes, como eu falei, precisam ser ainda mapeados.
boletim de ocorrência, o Arquivo Público de Alagoas tem um material riquíssimo sobre a chefatura de polícia que ainda não foi mapeado com cuidado. O arquivo do Judiciário de Alagoas, que abriu as portas para a gente, mas que infelizmente agora estão fechadas por conta da pandemia. Eles têm também um acervo imenso que precisa ser mapeado. E eu estou sugerindo aí esse acervo do Arquivo Nacional para o pessoal mexer. Então tem muita coisa para a gente ver ainda, né? E assim, a gente tem um campo. Há uma área de pesquisa em Alagoas que ela é bastante forte. O Abiaxé é um exemplo disso. O que o pessoal tem produzido, né? No sertão, em todo o estado. O INEG agora, os NEABs. Então, assim, tem uma rede forte de pesquisa que talvez precisa articular mais isso, né? Eu sei que a gente faz muito evento, o pessoal participa de muito evento, muita atividade. Eu acho que talvez faltasse a gente ter uma base de dados e toda essa produção, sabe? Isso ser mais visibilizada, né? Seria interessante. Já encaminhando para a última questão da Ellen, ela as questões difíceis, ela perguntou assim: como a gente pensar o presente a partir dessa dinâmica religiosa, trazendo para essa conjuntura autoritária e os possíveis e reais efeitos disso para essas comunidades, né? Então veja que a pergunta difícil. Eu não acho que eu tenho uma resposta para ela, assim, uma resposta única. Não temos, né? De provocar, né? No sentido de provocar, da gente refletir também. Exatamente. De usar desse movimento da historiografia para também refletir sobre o presente, né? Fazer essas análises mais atuais e ver aí, né, essas evidências desses movimentos aí do que está acontecendo, né? Foi uma provocação. Mas é ótima essa pergunta, Ellen, porque o que foi hoje as notícias o dia todo? Se vocês acompanharem e tiverem estômago. Nós estamos assim, eu até comentei hoje com o professor Saldanha, a gente não está à beira do precipício, a gente está dentro dele, parece já. Porque a coisa está extremamente séria. E a gente se sente assim, umas baratas tontas, perdidos, sem saber como fazer, como articular. E quando eu estava pensando sobre essa questão que a Ellen colocou, eu lembrei de uma fala da mãe Estela de Oxóssi, numa entrevista, que eu até usei ela na tese também, que ela deu para acho que era um vídeo, eu não lembro mais, mas eu sei que eu vi, que é uma entrevista que ela deu para a televisão, que ela dizia que aquilo que a gente mais sofre para manter, aquilo que a gente mais sofre para ter na vida, é que a gente dá mais valor. E aí ela fala que os negros, eles sofreram muito para ter sua religião. Então, isso é algo que tem um valor que é imensurável, né? E aí, a gente está nessa situação desse governo fascista e parece que a gente tem muita coisa que a gente dá valor e que a gente está vendo ser desconstruída na nossa frente, inclusive as universidades, inclusive os nossos programas de pós-graduação, inclusive, né, as nossas ciências humanas. Assim, a lista seria interminável, né? É claro que a gente não vai falar assim, hoje é horrível, quer dizer que antigamente tudo estava lindo, maravilhoso, porque não é, né? A gente teve aí anos de governos de um centro-esquerda que não soube, né, constituir estruturas melhores para a gente poder enfrentar isso. Inclusive, a gente estava totalmente aí, parece que com a nuvem nos olhos, né, sem ver exatamente o que estava acontecendo. E também outro comentário hoje com meus colegas, assim, a impressão que a gente tem é que a gente tinha que ter uns 30 anos de preparação, de articulação dos movimentos sociais para conseguir enfrentar esse momento. A gente não teve esse período. Então, é muito importante a gente conseguir fazer frente a isso. Agora, como? É sempre a questão, né? Lá no curso de extensão, nas nossas conversas, a gente tem sempre reafirmado como é importante manter os laços de solidariedade, fortificar as nossas redes de apoio, as comunidades religiosas que estão se articulando aí, atuando nas periferias. Tudo isso é extremamente relevante para a gente conseguir minimamente passar por esse momento, mas lidar com ele, porque as consequências históricas disso, elas já estão na nossa cara.
A nossa geração não tem como escapar desse momento, né? Essa crise que a gente está vivendo, essa crise sanitária, ela é uma crise do capitalismo. As coisas não estão dissociadas, né? Vários analistas têm falado sobre isso, a gente precisa reforçar isso. E o papel das religiões, das religiosidades, das comunidades de terreiro é realmente encarar, né, esse momento e procurar uma força aí. Eu acho que o axé, nesse caso, é a força que alimenta a nossa luta, né? Sim. Porque é muito sofrimento, é muita morte que está acontecendo para o povo periférico, no povo nos terreiros. A gente precisa juntar os aliados, né? Eu estou aqui no meu papel de aliada e tentar criar realmente redes de proteção nesse sentido. Então, enfim, essa perguntinha é a mais capciosa mesmo, e aí eu acho que só vamos abrir para conversar, para ver se de repente aí a participação do pessoal ajuda a gente a ir mais à frente, né? Enxergar melhor tudo isso, né? Mas por enquanto é isso, Ellen. Acho que eu falei dentro do tempo, né? Tem bastante tempo ainda. Eu achei que fosse mais pelas 5 páginas. Opa, é porque eu fui meio que pulando assim para não pegar muito, não. Mas se quiser que eu falo mais, eu falo mais. Estamos aqui para ouvir. Se quiser colocar alguma coisa. Eu estava pensando quando a senhora estava colocando sobre essa dinâmica, enfim, sobre essa. Historicizando, né? Sobre a relação da religião com a política, né? E, enfim, dessa relação, né, entre. E aí eu fiquei pensando muito em como que esse movimento também é um movimento que surge da universidade a partir dessa dinâmica, né? Você vê, por exemplo, o Quebra é um grande exemplo disso, né? Que ele vem meio que se disseminar essa ideia dessa manifestação a partir do esforço aí de alguns estudiosos em fazer esse movimento de pesquisar, né? De balançar, né, essa estrutura. E eu acho que isso é importante, acho que essa é a tarefa, né, do historiador, é meio que balançar mesmo essa estrutura para ver como é que funciona, né, como é que a gente pode contribuir significativamente, falando e positivamente, para essas comunidades, né? Sim, uma coisa importante que você mencionou, Ellen, porque, como eu falei, eu estou aqui no papel de aliada. Eu acho que é muito importante que as comunidades elas se apropriem e tomem e estejam nos espaços mesmo, né? Aquele evento que lá em Delmiro é feito, aqui também, né? Dos terreiros que vão, as comunidades quilombolas que vão para dentro da universidade, que vão produzir esse conhecimento. O pessoal quilombola que vai estudar na universidade, o pessoal do terreiro que está nas universidades, que vai produzir conhecimento. Então, isso é importantíssimo. A gente tem toda uma desconstrução da epistemologia eurocêntrica para fazer ainda. Eu estava falando da historiografia, que é essa historiografia racista, que a gente não percebe se você não fizer o debate. Eu estava falando, lá na USP, imagina, eu sempre falo isso, a minha tese de doutorado foi a segunda tese de doutorado na Universidade de São Paulo, na área de História, sobre religiões afro-brasileiras. A segunda. Há quanto tempo existe aquele curso? Né? O meu orientador, ele era o único que dava uma disciplina na pós-graduação sobre cultura negra no Brasil. Então, assim, na maioria da nossa formação, tirando lá a escravidão, né, você não vai ter um debate mais aprofundado sobre as revoltas, as rebeliões escravas. Mesmo assim, vamos pensar a produção João José Reis, que você tem lá todo o debate das negociações, você vê isso, mas é muito en passant. Então, quando eu vim para Alagoas, e aí há um giro muito grande da percepção de como que é o lugar desses estudos, porque eles estão muito mais... E é claro que hoje lá também há uma luta muito forte que o movimento negro fez lá também para quebrar isso, a questão das cotas, né? Aqui em Alagoas estava muito mais avançado do que em São Paulo nesse sentido, né? A pós-graduação nossa mesmo na UFAL, né? Porque se não é o pessoal do movimento negro que vai lá bater na porta e falar, olha a cota, e aí, vamos colocar as cotas na pós-graduação, o pessoal ia estar lá assim,
Meus colegas, se estiverem vendo aí, alguém vai me xingar, talvez, mas acho que não. Muitos vão concordar, realmente. É uma demanda que vem. E nos movimentos sociais, sim, movimentos de mulheres, movimento LGBT, eles lá vão bater na porta e vão fazer essa demanda. A gente tem que saber abrir os ouvidos, abrir os olhos, ouvir, né? E participar da luta. Quando você está no seu lugar, você participar, ou como aliado ou como, né, militante mesmo da luta, né? É isso que a gente tem que fazer, né? E, assim, como eu fiquei falando muito desse período aí do pós-quebra, então eu vou fazer aí uma propagandazinha para quem quer estudar o período anterior. Porque é século XIX, né? Quando eu terminei a tese, eu fui lá começar uma pesquisinha sobre o século XIX, tentando ver a formação do Xangô naquele período, durante o Império. E aí, novamente, o problema das fontes. Jornal. Só temos jornais, temos algumas memórias, mas existe uma outra documentação que também não foi mexida ainda de maneira sistemática, que é a documentação da Inquisição, que está na Torre do Tombo, em Portugal, toda digitalizada, que precisa de corajosos, de braços, né, de mentes e olhos que vão lá passar folhinha por folhinha, encarar a paleografia para identificar. Porque pelas fontes, pelo menos as que estão mapeadas, desde o século XVIII, a gente tem as práticas da religião africana no território que vai ser Alagoas, né, no território sul da capitania de Pernambuco. Penedo é um espaço muito interessante. Você tem, inclusive, lá, eu menciono na Caverna do Diabo, né, o Salvador Pacheco, que foi preso pelo padre da vila, foi mandado para ser processado pela Inquisição em Recife. Isso em 1730 e poucos. Então, assim, você tem um longo período aí que precisa de muita pesquisa ainda, pessoal. E aí isso, é juntar as novas pesquisas de escravidão, que tem um pessoal muito bacana fazendo. O Danilo Marx, né? Danilo já esteve aqui com a gente. Pois é, o pessoal do Nesem, professor Gian, Puxa, parece que me fugiu o nome dela, mas ela é muito boa. Puxa, que vergonha agora, não lembro. Mas estudando o tráfico interno, alguém vai lembrar aí, depois falam para mim. Não é Lorena, não. Abrem aí. Vai lembrar. Mas assim, tem muita pesquisa nova sobre escravidão que é muito importante para a gente ver aí como que são esses processos dos escravizados, nos quilombos, possibilidades da gente ver a religião nesses espaços, né, de senzala, mas nos quilombos, nas vilas. É Luana Teixeira, isso, Fabiana. Aí, ó, tá Obrigada, vendo? Fabiane. Sabia que ela... É isso aí, gente, desculpa. Então, assim, a minha expectativa era que a gente conseguisse ir preenchendo. Não é pensar a história como uma linha reta que vai, né, no processo de desenvolvimento evolutivo, mas é pensar um processo. E como que seria maravilhoso se a gente soubesse qual é a nação do Salvador Pacheco, que culto ele praticava, né? Qual que é a nação do pessoal que fazia a chamada dança de Santa Bárbara, que é identificada nas fontes assim, que depois foi chamada de Xangô no início do século. Então, todo esse processo aí de formação mesmo da religião, das práticas, dos rituais, dos orixás, de como que é constituído, as influências, né, das diferentes nações. Então, isso tudo a gente precisa de muita força ainda de pesquisa. Gente disposta, muita gente disposta, Muita né? gente disposta. A participação do pessoal nas revoltas escravas, nos quilombos, assim. Enfim, eu tentei cruzar um pouquinho com a questão da Igreja Católica, que eu mexo muito, né? Uhum. Por exemplo, a gente sabe que muitos padres eram donos de escravizados. Tem um padre aí também, que é outro que eu persigo, que é o Domingos José, que era o vigário lá da vila da cidade de Alagoas, e ele tinha escravizado. E ele reclama que o juiz de paz queria proibir que os escravizados batessem tambor. Ele tinha lá um grupo na fazenda dele, e o pessoal tocava tambor, fazia batuque. E aí, com a proibição, estavam ameaçando prender
os escravizados, e aí ele vai reclamar. Então, assim, tem um monte de confluências que a gente precisa ir atrás ainda e perceber, né? Mas, enfim, eu não sei, eu posso ficar falando aí muita coisa ainda. Quem tiver alguma pergunta, quiser colocar, eu já Pessoal, antecipei as minhas, já mas tem muita antecipou. coisa. Mandei um questionário com 20 perguntas. Mas a gente tem muita coisa para pensar, para discutir ainda. Temos alguns Sim, minutos de live ainda, mas a gente pode abrir para o debate. Quem tiver pergunta pode colocar aí nos comentários. passando o olho aqui nas minhas anotações, eu não cheguei a mencionar, mas assim, às vezes a nossa dificuldade, a questão do historiador, é exatamente o acesso às fontes, a ter essas fontes. Sim, Mas às vezes não é só a fonte, é as perguntas que a gente vai saber fazer para essas fontes. Então a gente trabalha com muitos indícios, às vezes com pequenos indícios. E o espaço da cultura, da culturalidade, né, da chamada cultura popular, é um espaço que a gente consegue perceber esses indícios. Então, que é importante a gente tomar atenção também, né? Que quando você está estudando a religião ou a religiosidade, você não está só olhando para a religião e religiosidade, você tem que olhar para todo um espaço mais amplo, né? temos aqui Tem uma questão da Lara. Beijo, Lara, que está sempre aqui acompanhando as nossas lives. Oi, Ela colocou Lara. aqui. Ela colocou aqui, professora, como você lida com o diálogo das fontes escritas e pulsantes, os atuais terreiros e seus estudiosos, sobre a formação e consolidação do Xangô Alagoano em sua pesquisa? Então, aí é que tá. Eu tô atrasada. Eu sei que tem sido produzido muita coisa, as dissertações, ou mesmo as pesquisas, até o pessoal da antropologia, mesmo sociologia, eu não estou acompanhando mais. Pelo menos desde 2016, 2018 por aí, a minha pesquisa foi migrando, né? Eu comecei a trabalhar muito com a documentação da Igreja Católica e comecei a produzir sobre catolicismo de novo, tanto que minha última pesquisa é sobre imprensa católica. Apesar de que lá na imprensa católica eu ainda fui atrás para perceber como que essa imprensa católica estava lidando com as questões étnico-raciais e como que eles estavam ainda fazendo todo o discurso de combate, né, às religiões afro-brasileiras. Mas então eu estou bastante atrasada, Lara, para te dar uma resposta assim mais direta sobre isso, né? Eu acho que por exemplo, o que eu tenho acompanhado mais, que foi a dissertação da Gabriela Torres, e agora eu estou participando da banca da Ellen, né? O Anderson já soprou aqui, viu? Disse o trabalho da Ellen tá fantástico. Para eu mencionar meu próprio trabalho, já soprou aqui. Tá guardadinha ali, eu tô esperando a banca, né? E aí eu tenho visto assim como que cresceu em termos exatamente de você estabelecer uma construção dessas fontes. Essas fontes estão sendo construídas nessas pesquisas, que é exatamente o pessoal que está diretamente em contato com os terreiros, está trazendo ali essas experiências, e essas experiências estão cada vez mais múltiplas, né? Então, isso, de fato, acaba recolocando muita coisa. Eu acho que se fosse para eu escrever de novo a tese, ou mesmo esse material aí do 19, que eu trabalhei antes, eu teria que fazer toda uma releitura do que foi produzido aí nos últimos anos para poder recolocar. Porque eu acho que eu tô bastante atrasada, viu? Com as novidades. Tem bastante trabalho, assim, muito atual, né? Pensando esse período mais recente, né? Então, Sim, na antropologia, na sociologia, pessoas pensando aí essas manifestações, assim, de uma forma mais expressiva. Né? Tem o trabalho da Ábia, que está pensando sobre uma rede afro-alagoana, ela vai falar do eixo político, o eixo religioso, enfim. Tem diversos trabalhos, tem um do Jefferson também, então tem bastante trabalho que está falando aí sobre um período mais recente e essas dinâmicas mais... Estão só aqui soprando o meu trabalho aqui, ó. Eu não sei fingir costume não, viu, gente? poxa, faz aí o Mas, jabazinho. então, né? Mas eu tenho acompanhado, por pesquisar um período mais recente, né? Um movimento mais recente, eu tenho acompanhado essas discussões de uma forma mais incisiva, né? Então, Então, esses trabalhos aí eu acho que eu que vou são fazer uma mais... pergunta para você, então.
Olha, então, Vamos inverter aqui agora e eu vou fazer pergunta para eu poder me informar, para eu poder aprender. Ellen, você considera então que essa muda, como a Lara colocou, né, essas fontes essas pulsantes, isso tem muito a ver com o movimento de valorização e de autoafirmação dos terreiros, então, que acontece aí nesses anos 2000 para frente? Você correlaciona isso com a questão lá da lei 2000, da lei 10.639, ou você acha que é um movimento político mesmo que vem dos próprios terreiros e a juventude dos terreiros? então, eu vejo duas coisas aí. Né? Aliás, a gente vai ter que encerrar a live e começar de novo. Temos 25 segundos e aí eu volto já respondendo. Então tá bom, Deixa vamos lá. eu salvar aqui a live e aí a gente volta. Então, todo mundo que está aí na live, volta com a gente, porque eu vou responder, já que eu fui provocada agora, invertemos os papéis, para a gente continuar com a nossa discussão. Então, todo mundo volta para a live, tá? Deixa só eu recapitular. Você quer saber, na minha percepção, se essa relação do uso, né, dessas fontes, né, pulsantes, como a Lara colocou, né, tem a ver com o processo de autoafirmação. É isso? Isso. Então, veja, eu vejo duas coisas. Primeiro, eu tenho visto muito o uso da história oral, enfim, dos relatos, e para trabalhar as comunidades religiosas, por ser, na verdade, um dos meios possíveis, né? Tendo que são religiões que têm uma tradição oral muito forte, então não se encontra muitos registros escritos para trabalhar essas dinâmicas religiosas assim tão recentes, né? E também eu penso que seja um processo que já vem um pouquinho mais desse movimento de mobilização do movimento negro religioso. Eu acho que é uma coisa mais anterior, entende? Que aí vem aí já dos anos 90, desse processo de modificação, essa necessidade de autoafirmação dessa religiosidade. Eu acho que tem contribuído significativamente para as pessoas ter a disposição de participar dessas pesquisas históricas. Né? Então, acho que há dois movimentos aí, né? Tanto esse que surge da academia, da necessidade de pensar fora do lugar da cultura, nessas religiosidades, porque por muito tempo, quando a gente chega com um trabalho sobre questões negras na academia, todo mundo fala, isso é história cultural, vai para a história cultural. E eu falo, não, eu quero falar a partir da perspectiva da história social, e a gente vai fazer isso aí pensando todas essas estruturas, enfim, sociais, econômicas, políticas que perpassam pelo debate de raça, e aí analisar isso numa perspectiva da história social, né, ou da história social das religiões, como a gente tem aí reafirmado, né, sempre para pensar aí dentro desse campo. Então eu entendo que há esses dois movimentos para pensar essa mobilização da utilização dessas fontes nessas duas perspectivas. Então seria mais ou menos isso. É o que eu tenho pensado, assim, e quero, na verdade, né, um esforço de analisar melhor esse processo. Então, acho que seria nesse sentido. Eu tenho mais perguntas. Mas a gente inverteu. Olha, você não ia ter minha banca, não. não, a banca já vai ser outra conversa. Mas como que a gente pode pensar que as comunidades deles estão se apropriando desse conhecimento que está sendo produzido pelos seus? Você acompanha isso, então eu imagino assim que haja uma super receptividade, mas eu acho que a juventude aí, no caso, é lógico, você é especialista, vai poder dizer, eles se apropriam disso de uma forma, né? E os mais velhos, como que é isso, assim, é sempre aquele movimento, às vezes, entre a tradição e as inovações, né? Que às vezes Isso. pode gerar aí alguns conflitozinhos na comunidade, Um mas conflito. É um conflito latente, na verdade, porque a gente está falando aí de posições hierárquicas bastante complexas, né? Então, quando a gente vai lidar com isso, né, da porta do terreiro para dentro, como muitos falam, né, são outras relações. Então, por exemplo, há uma resistência, por exemplo, de se falar com esses sujeitos, porque muitos não querem mais participar de pesquisas, porque nunca tiveram retorno significativo nenhum dessas pesquisas. Então, por exemplo, quando você chega para conversar, né, enfim, com a pessoa para mostrar o projeto, falar, eu falo, olha, já veio aqui 10 pesquisadores e foi embora, eu nunca nem vi, enfim.
não tive nenhum retorno desse trabalho, então não tenho interesse nenhum em participar. E aí seu projeto vai lá, você tinha toda uma expectativa para pensar o depoimento, né, o relato daquela pessoa, e aí ela fala simplesmente que não quer colaborar porque, enfim, a academia já usufruiu demais desse espaço e não trouxe retorno nenhum para a comunidade, né? E, em contrapartida, você encontra uma quantidade expressiva de pessoas que entendem que isso também é um movimento de autoafirmação, né? Ou seja, participar, estar, né, ser voz nesses trabalhos é uma coisa importante para os trabalhos, porque deixa registrado cientificamente, né, essas comunidades. Então, por exemplo, o próprio movimento de alguns terreiros de fazer com que esses jovens saiam das comunidades de terreiro, né, desse processo dessa educação experienciada, e vá para a universidade para que ele próprio realize, né, essa pesquisa, ou fale dos seus terreiros, das suas vivências. Então, são duas categorias diferentes pensando, mas que ainda tem uma certa resistência. Então, eu acredito que tem muita gente que tem resistência com os trabalhos que relatam diretamente, até porque a gente está lidando com pessoas vivas, então isso é contestável a todo momento, né? Então, há um cuidado, um rigor maior, né? Enfim, e uma sensibilidade. Eu acredito que tem que haver uma sensibilidade também para se tratar dessas comunidades, né? Que já sofrem aí, já sofremos, na verdade, né? Há bastante tempo. Acho que seria mais ou menos nesse sentido. Com certeza, sim. Isso retoma assim uma outra discussão que estava muito presente na época que eu fiz a tese, e que eu imagino que ela ainda perpassa aí em alguma medida, que é aquela questão de você ter um movimento negro religioso com uma pauta muito forte na cultura, né, no debate da cultura, e a pauta política ficar um pouco dissolvida. Pelo menos isso era a percepção de alguns membros do movimento negro, que achavam que o movimento religioso, que os terreiros, eles tinham feito uma opção, e aí veja como que reproduz isso, porque até hoje o pessoal fica discutindo as pautas identitárias, não sei o que lá, né, e não percebe aí exatamente a intersecção entre raça e classe, né, no debate. Justamente. E aí essa cobrança, né, de que o movimento de cultura ele seria despolitizado, né? Sim. E isso, se isso permanece, para a gente ter um caminho longo ainda. Né? Eu acho que essa ideia de pensar, na verdade, desse esforço que muitos pesquisadores fizeram de pensar a religiosidade no espaço da cultura, ele tem sido muito revisto, na verdade, né? Para pensar agora como se a cultura fosse também, na verdade, um poder simbólico, né? E mobilizador também, né? Fazer desse espaço também um espaço político de autoafirmação da religiosidade. Então, essa disputa do movimento para pensar não só o que seria o politizado, né, que seria o movimento acadêmico, né, negro, mas pensar também no eixo da cultura e dos grupos culturais, das comunidades religiosas, né, como também detentora desse saber, né, não só esses movimentos acadêmicos, enfim. Eu acho que é mais nesse sentido. Pois é. Gostei de entrevistar você. É muito mais legal ser entrevistada. Não, eu gosto do inverso. Mas eu acho que o ganho dessa relação, porque a gente está falando de dois períodos totalmente diferentes, mas que tem permanências, né? Então a gente vê, por exemplo, algumas coisas que a senhora já identificava na sua pesquisa, possivelmente eu posso ter encontrado os mesmos problemas agora, pesquisando um período mais recente, por exemplo. Né? Então acho que essa ideia de lidar com essas modificações e permanências, eu acho que faz esse processo, né, do estudo da história das religiões passarem por todas as questões que a gente está falando aqui desde o começo, né? Acho que é super importante isso. E aí leva a gente a pensar aquela pergunta que a gente fala, né, que a gente não está aqui para fazer proselitismo religioso, nem falar de uma forma exótica sobre as religiosidades, mas apresentar como um processo, né, que, enfim, tem toda uma pressão aí nessa estrutura que a gente entende como a nossa estrutura social. Tem várias coisas aqui, deixa eu me ver. A Lara está colocando ótima observação sobre a pesquisa. O Gustavo colocou aqui que José Teres Souza, Marta Rosa e ele, né, discutem o conceito de cultura na perspectiva dos movimentos sociais. Então, são trabalhos muito legais, conheço, inclusive. A Marta, que estava na minha banca, professora, que fala sobre esse movimento da cultura, né, dos movimentos culturais como um aspecto político, né, dessa opressão.
Então fica aí várias dicas de leitura já para o pessoal estar acompanhando. Deixe-me ver se tem aqui alguma questão. Quem quer mais perguntar? Temos tempo ainda. Só não vale a professora Eita, Linéa, já pessoal, eu perguntou duas vezes. preocupada de falar demais, falei de menos. Mas assim que é bom, vai ficar um gostinho de quero mais. Eu gosto de provocações, vamos provocar mais. Vamos provocar mais, pessoal. Estou lhe pressionando para voltar para o Xangô, para voltar para as religiões, deixar um pouquinho o Pois é, catolicismo. a Gabriela Torres adora me jogar isso na cara. Ela, depois, se ela for ver esse vídeo, ela fala: você abandonou a gente. Mas não é assim. Mas, assim, uma coisa que depois da escrita da tese, para mim foi um aprendizado muito forte, assim, porque eu era extremamente alienada em relação ao processo da população negra no país, né? Minha formação, como eu falei na graduação, ela foi muito fraca. Tirando o meu orientador que ia puxando a discussão, a gente não tinha. E quando eu terminei a dissertação de mestrado, que foi sobre catolicismo, e fui escolher o objeto para o doutorado, eu estava meio enjoada de religião, pensei, eu vou estudar outra coisa, movimento social, né? E o meu orientador, ele ficava, por que você não estuda cantigas de capoeira? Mas, meu Deus, eu não sei nada de cantiga de capoeira, nunca joguei capoeira. Aí eu me decidi pelo objeto religião, assim, pelas religiões afro-brasileiras, participei de uns cursos lá do Reginaldo Prandi, meu orientador mesmo. Mas eu lembro muito uma fala que o Prandi fez na aula. A nossa turma era a última antes da aposentadoria dele, né? A turma de graduação. Que ele dizia que quando você começa a estudar as religiões afro-brasileiras, é como se você caísse numa cabaça, assim, a cabaça não tem fundo. Assim. Porque quanto mais você estuda, menos você sabe e mais você tem que estudar. E aquilo é para a vida toda. E quando eu comecei a visitar os terreiros, né, e ter todo aquele choque visual e de quebrar todas aquelas estruturas e perspectivas que você tem do que é visualmente, religião, ou as práticas, tudo, é um processo transformador muito grande. E esse processo da percepção do que é o Brasil, de fato. Se você começa a estudar realmente cultura negra, cultura brasileira, a história do Brasil, né, negros e indígenas. Então, isso, assim, é um aprendizado que eu acho que, assim, para todo mundo, eu acho que a gente precisa entender, que a gente precisa produzir. Da mesma forma que o pessoal do gênero, eles fazem todo um esforço, né? O professor Elias, né, Veras, por exemplo, em quebrar essas perspectivas ao pensar o gênero como categoria de análise, a gente tem que pensar essa correlação de raça, classe, gênero. Isso está imbricado de forma profunda nos processos. E a gente não enxergar isso, a gente não está enxergando coisas que são essenciais e profundas para a gente entender o que é o Brasil. A gente às vezes fica, precisamos mudar a realidade, como fazer, como não fazer, e a gente não conhece simplesmente o que é de fato o Brasil. Essa autoimagem europeia, essa branquitude introjetada, isso é um limitador, sabe? É uma coisa que nos puxa para trás e de não conseguir realmente avançar. Aqui eu estou pensando mesmo na dialética, né, da superação. Superação, a gente não consegue superar racismo estrutural ou nenhum outro processo de opressão nesse país se a gente não entender de fato o que é. Né? E as religiões afro-brasileiras, elas têm uma epistemologia, aí eu vou usar essas palavras assim com extremo respeito ao que é o sagrado, porque eu não vivencio esse sagrado, eu não vou falar, mas há um conhecimento profundo do mundo, do cosmos, né? Há uma epistemologia de mundo. E entender esse movimento, ele é também uma compreensão que esclarece demais, que abre os olhos da gente para as coisas, né? Tanto assim que eu fiz uma tentativa de esforço na tese de usar esse o axé nunca se quebra como uma metáfora para esse movimento de longo prazo da religião, que é uma reconstituição constante, que é uma ressignificação constante, mantendo algo ainda que é extremamente precioso, né, nesse sentido, que é um processo muito forte de humanização. Né? A gente, às vezes, está lamentando como se nós estivéssemos
perdendo a humanidade, né? A gente está cada vez mais sentindo como os laços de solidariedade, de ajuda mútua, elas são essenciais para a gente sobreviver. E é onde a gente aprende isso é nas comunidades, comunidades terreiro, comunidades indígenas, comunidades religiosas, mesmo cristãs, católicas ou protestantes ou evangélicas, que mantêm ainda esse núcleo, né, forte de solidariedade. Então, a gente precisa compreender, né? E aí esse processo ele é bastante rico, assim. Eu acho que Sim, todo muito. historiador deveria, todos nós, né, deveríamos cair na cabaça da cultura e mergulhar e sair, quem sabe, transformados, né? Alguma Eu coisa. me lembra muito uma fala da Gabriela. Toda vez quando ela vai começar, ela fala, eu comecei a pesquisar e me converti no processo. Ela sempre costuma dizer isso quando ela vai falar sobre o trabalho dela. Fui convertida pelo meu Sim, trabalho. Então, eu acho que foi. é um processo interessante porque você entende uma outra dinâmica, uma outra visão, né, Zé? Sobre perspectivas da nossa vida. Enfim, do cotidiano, de uma forma que você não via antes essas contribuições e aí você passa a perceber, né, de que forma que Sim, essas e tá na comunidades nossa são... volta o tempo todo, né? E Exatamente. aí que volta, talvez, aí o pessoal não quis comentar nas perguntas, que a Mas já gente tem lá no uma aqui, Constituição. pergunta, viu? Ah, tá, desculpa aí. Mas que essa disputa da hegemonia que a gente está Sim. passando, cara. Isso não vamos responder talvez hoje também, mas Mas fica a provocação. fica a provocação, é um baque pesado. Tem outra pergunta da Lara, para a senhora, professora. Ela coloca aqui, Vai, Lara. Professora Irineia, de que maneira você se coloca na pesquisa sobre religiões de matriz africana e nas contribuições pessoais que ela implica na sua visão sobre o mundo e sobre as fontes escritas presentes? Eu acho que eu respondi alguma coisa nessa pergunta dela, né? Eu me coloco como aliada, porque, como eu falei, é preciso totalmente que os espaços eles sejam ocupados pelo pessoal das comunidades terreiro. Isso não quer dizer que outros pesquisadores não possam participar e pesquisar e produzir, obviamente que podem, mas eles têm que compreender o lugar deles, né? Eu não posso assim orar para mim como se esse lugar fosse o meu lugar de origem, não é? Agora, é o lugar que eu faço também a minha trincheira, no sentido de que a produção que eu vou fazer, eu espero que ela seja uma produção realmente que vai contribuir para quebrar, né, ajudar a refletir e quebrar estruturas de racismo. Qual era a outra parte da pergunta dela? Eu não anotei aqui direito. E as contribuições pessoais, né, no caso, que elas implicam na sua visão sobre o mundo e sobre as fontes escritas presentes. Aí ela coloca aqui, se Pois é, coloca no sentido de entender hoje a contribuição dela na sua vida. não, então eu comentei agora, né? Para mim foi cair na Informação cabaça é. da cultura. Assim, eu tive um processo também de conversão nesse sentido, né? Eu até acho que na introdução da tese eu coloquei, não é um meia-culpa cristão, assim, mas é falando, caramba, como eu tive uma formação familiar racista. Isso foi tipo, aquela grande ficha que cai, que aí você começa a falar, caramba, minha família lá no interior de Minas, muito racista, né? E são coisas que você vai caindo aos poucos a ficha, e cai essa big ficha. Então, para mim foi transformador em muitos sentidos, assim, né? De saber que meus olhos realmente foram abertos para muita coisa que eu não via, que eu não enxergava. E o meu orientador sempre falava, só vê racismo quem sofre racismo, né? E ele é um homem negro, ele falava isso, obviamente, sabendo muito bem do que ele estava falando. E aí, você vai eu, uma menina, né, lá branca do interior de Minas, você olha, fica assim meio assustado, mas do que será que ele está falando? E aí você vai procurando aprender humildemente do que ele está falando. Mas é a partir desse lugar, né, de aliado, né? E assim, o processo de formação nosso, também como historiador, ele é um processo que ele é acumulativo.
Eu não sei, acho que aqui, não só a história, né? Acho que todas as ciências você tem isso. A gente às vezes termina a graduação com aquela percepção que a gente não aprendeu nada. Tipo, nossa, o que eu aprendi? Será que eu sei alguma coisa? O pessoal faz um TCC, às vezes, né, melhorzinho, às vezes não tão forte. Mas aí você vai continuar estudando, vai dar aula, vai ser professor, e a gente aprende muito na praxis. Há uma praxis toda aí entre uma relação entre teoria e prática, daquilo que a gente vai acumulando e vai aprendendo e vai colocando. Eu acho que eu só tive consciência daquilo que eu produzi na tese depois que eu terminei ela. Depois que eu tive assim um tempo para desanuviar os olhos um pouco do texto, que a gente fica meio cego, né? Aquele texto que você fica martelando, você começa a achar, puxa, não escrevi nada que vale a pena, caramba, eu vou defender esse negócio tá tão estranho. Mas aí depois você retoma com olhos mais descansados e a gente consegue perceber bem, aqui ter alguma contribuição, alguma coisa eu consegui fazer, né? Eu consegui chamar atenção para um problema, consegui trazer um objeto, consegui despertar fontes, né? Identificar aqui e ali, veja, esse material não estava identificado, agora ele está. Eu acho que aqui, eu estou já há 10 anos em Alagoas, participei aí da formação de alguns, né? E muito feliz porque a galera que trabalha comigo sempre, o pessoal do grupo, são um pessoal maravilhoso. E aí você sempre vai aprendendo um pouco. Em cada atividade dessa de formação, você vai aprendendo, você vai aprendendo. Então, eu acho que o pessoal, aquele pessoal que passa pelo processo de formação junto no debate coletivo, ele sai e vai construir outros universos, né? Por isso que quando a Lara pergunta assim, o que eu estou achando dessa produção mais atual, eu falo sinceramente, cara, eu não sei, porque eu estou realmente por fora, preciso voltar a estudar e ler. Então veja que é um processo constante de construção, né, de aprendizado, né. Quando eu entrevisto a Ellen, não é só para tipo fazer graça, não, é porque eu quero saber de fato, eu não sei, né. E esse aprendizado ele não acaba. Então, eu acho que talvez a minha contribuição ela tenha sido essa, assim, de ajudar a criar um espaço dentro da história, nos cursos de história, na graduação e na pós, que a gente possa trabalhar com essa temática e fazer essa discussão de uma maneira crítica, né? Não fazer ela de modo proselitista, como a Ellen falou, assim. Apesar de que aquilo a Gabriela fala, eu me converti no meu objeto, e às vezes falando, você se empolga, os olhos brilham, você fala, nossa, olha que fabuloso, isso aqui é fantástico, isso é maravilhoso. Mas, fala, meu bem. Tem várias questões aqui. As pessoas se empolgaram com as provocações, tem várias colocações aqui. Tem uma do Alex, mas eu vou, porque tem a ver com a atualidade, eu vou fazer a da Paula, porque aí tem a ver com um pouco com o que a gente está falando, e depois a gente faz a do Alex. A Paula colocou, boa noite. Professora, como a senhora percebe a ausência de símbolo das religiões de matriz africana nos cemitérios? A pergunta tem um comentário da Lília, tá aqui com a gente. Beijo, Lília. A gente discutiu o trabalho dela semana passada. Sim. Ela colocou que leu a sua tese e já na introdução a senhora dá uma lição excelente sobre o lugar dela enquanto pesquisadora. Ela ficou encantada. Então ela fez esse comentário. Tem uma pergunta da Paula, que ela pergunta: boa noite, professora. Como que a senhora percebe a ausência de símbolo das religiões de matriz africana nos cemitérios? E tem uma pergunta aqui do Alex Benedito, que ele pergunta qual é a sua posição em relação aos protestos do movimento nos Estados Unidos hoje. Bem complexa a pergunta do Alex. E essas são as questões, por enquanto, a gente ir conversando aí. Tá. Paula, eu não sei se eu compreendi bem a questão, como que eu percebo a prática das religiões afro nos cemitérios? A ausência dos símbolos. A ausência dos símbolos. Sim. É extremamente complicado. É exatamente o problema que a gente estava falando do Estado laico, né? Você ter um Estado que se afirma laico na Constituição, mas que ele está tomado pela hegemonia cristã. Então, você encontra os símbolos cristãos em todos os ambientes públicos,
mas você não encontra símbolos de outras religiosidades, e principalmente das religiões de matriz africana ou indígenas, né? Então, isso é um problema. Lá em São Paulo mesmo, isso foi uma briga muito grande, porque quando foram criar um espaço ecumênico no cemitério lá, um dos mais importantes na cidade, eles tinham construído todo lá um espaço, e esse espaço, no primeiro momento, não tinha levado em consideração as práticas das religiões de matriz africana. Depois, com muita pressão dos terreiros, das federações, eles criaram um espaço. Só que esse espaço, ele era o tempo inteiro atacado. Então, os espaços onde você vai deixar lá as oferendas, o tempo todo estava com as oferendas mexidas. Então, você tem isso, né? Não tem como você manter esse espaço de prática numa sociedade que ainda não dá o devido valor, o devido respeito, né? Então, isso é um problema muito sério. Agora, é preciso insistir nisso, né? As comunidades terreiro, as federações, as redes, né, de templos religiosos, né? Elas têm que fazer sempre a pressão para que isso seja considerado. Na verdade, sim, o quanto que isso vai ter importância, as comunidades terreiras elas vão ter que definir, dizer, olha, para a gente é importante isso aqui, isso tem que ser mantido. Por exemplo, os espaços de natureza, que o pessoal às vezes desconsidera, de você vai retirando a vegetação, pedaços de mata que você ainda tem no entorno das cidades, e você desconsidera criar um ambiente de prática religiosa. Sim. Então, são um monte de demandas que a gente tem que estar sempre colocando, porque elas são constantemente atacadas. Então, o tempo todo você precisa fazer essa defesa, né? Aqui em Maceió, eu não cheguei a visitar os cemitérios, eu não sei como que está essa situação. Provavelmente vocês conhecem ela melhor, podem dizer para a gente como que está, né? Como que é essa disputa por esse espaço público, né? Eu vou contar uma historinha, não contando muito. Eu tive uma discussão dentro da UFAL a respeito disso. Porque uma coisa que me causava bastante estranheza é como que a UFAL, ela é um espaço, a universidade pública, ela está permeada de elementos religiosos internos. Então, tem várias pessoas rezando, aqui, ali, em salas de aula, no pátio e tal. E eu sempre estranhei isso muito, né? Mas, enfim, aí alguns sempre me falavam, veja bem, né? Tudo bem, aquilo, né? O Estado é laico, mas a sociedade não é, tal. E a universidade mesmo, assim, as gestões, as diferentes gestões, você tem, por exemplo, procissões dentro da universidade. Gente, não estou querendo provocar ninguém, mas eu estranhava, né? E aí, uma vez discutindo isso de uma maneira talvez um pouco, né, muito mais intensa com um funcionário, um técnico, eu falei, tinha lá, sei lá, um relógio assim com Jesus, né? Aí no meio lá da briga que a gente estava tendo, debate-boca, eu falei, isso aqui tá errado, como assim, né? Ah, mas pode, qualquer um pode, é só colocar outro símbolo ali. Eu falei, ok, pode, mas será que se eu colocar de fato ali, né, um orixá, vai ter o mesmo espaço? Vai ter o mesmo respeito? Por que que quando eu vou lá em Brasília, ainda na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no espaço que deve ser a casa mais, né, do povo brasileiro, tá lá o crucifixo? Ah, é a tradição. Ah, porque tá aí desde não sei quando. Então, assim, você elege determinadas tradições, elege determinadas práticas para terem prioridade, para serem as mais representativas. Como assim? Né? E elas servem para legitimar, Então, na verdade, o discurso, né? exatamente, aqui é legítima. Uhum. Então, assim, é muito difícil a gente fazer essa disputa sem fazer todo o questionamento a respeito de que Estado laico é esse de fato, né? Porque ele não funciona estrito sensu como Estado laico. Né? Enfim, o que eu posso responder por enquanto sobre isso, Paula. O Alex Benedito, camarada Alex, a minha posição em relação aos protestos, cara, eu não sei se eu tenho que ter uma posição. Na verdade, é a população negra dos Estados Unidos que tem que ter a posição. E essa posição que eles estão tendo já, historicamente, em vários momentos.
A coisa lá tensiona de tal forma que explode mesmo essa tensão racial, né? Não sou eu aqui que talvez tenha que dar o selo de aprovado ou desaprovado, não é meu papel, né? Falar isso. Agora, eu percebi que hoje o pessoal estava muito num debate aí nas redes, que quando é nos Estados Unidos, beleza, mas quando é aqui no Brasil, a galera acha que já que é balbúrdia, não, que é vandalismo, né? Estão quebrando aí vidraça de banco, coitada das vidraças e tal, e que isso é. Gente, olha a situação que nós estamos, sabe? Assim, eu, sinceramente, eu gostaria muito que a gente não tivesse que pensar. Não vou nem evitar falar alguma bobagem, assim, sabe? Idealista. Eu tô estudando agora o Capital, tentando estudar. Eu estou tentando evitar falar comentários muito idealistas, sabe? Juízos de valor. Porque a gente cai em moralismos. E o que esse projeto de poder mais tem na atualidade desse desgoverno é falsos moralismos, né? Juízos de valor querendo qualificar e desqualificar ações. Então o pessoal está se auto-organizando, está partindo para a luta porque não tem mais espaço para aguentar. E eu fico pensando realmente até quando a gente aqui vai manter a linha de cidadãos comportados, né? Então, não sei, camaradas, qual vai ser aí as nossas ações e reações, né, no futuro próximo. Mas eu em relação aos Estados Unidos, eu espero muito que outros protestos ocorram. Mas aí é a minha posição, né? Particular, como uma aliada, não é alguém que vá ter o direito de qualificar realmente os protestos, né? A Paula mandou aqui outro comentário, dizendo muito obrigada, professora. Estou pesquisando sobre isso e não encontrei esses símbolos nos cemitérios. Aí veio a pandemia, eu não consegui enquanto isso está nas referências teóricas, né? Pesquisando aí sobre esses símbolos no cemitério. Sim. É uma pena porque também as condições de cuidado, de preservação dos cemitérios é meio complicada, né? Tem um pessoal estava estudando o século XIX atrás do cemitério dos ingleses, o antigo cemitério que enterravam os ingleses aqui na cidade, e esse cemitério ele já não existe mais, né? Porque havia uma diferença no período imperial, antes da separação do Estado da religião, porque como a religião católica era a religião oficial do Estado, os cemitérios públicos, na verdade, eram cemitérios católicos. E os chamados de acatólicos, eles tinham que ser enterrados fora do Campo Santo, né? Ou alguém que é considerado herege, né? No período que a maçonaria conflitua muito com a Igreja Católica, a partir de 1870, os maçons começaram a ser proibidos de serem enterrados nos cemitérios públicos que eram católicos. Então vejam, católico público. Essa associação aí parece que na cabeça de muita gente ela ainda não deixou de existir, né? Como se o espaço público ele fosse prioritariamente um espaço católico. Então, assim, com o tempo, né, a cidade vai crescendo, vai modificando, então, às vezes no cemitério você não consegue mais ver essas áreas mais antigas e vai perdendo um pouco isso, né? Aí na memória, na tradição, o pessoal guarda um ou outro túmulo que faz alguma referência, mas realmente é uma pesquisa muito interessante essa e precisa adentrar mesmo lá, pesquisar, olhar direitinho para poder identificar. Eu fiquei pensando agora que eu acho que eu não li nenhum trabalho sobre a percepção de morte, né? Do ritual da morte, né? Dos terreiros, das comunidades afro-religiosas. Porque tem uma outra perspectiva dessa relação com a morte, né? Eu nunca vi nenhum trabalho relacionado Sim. a isso. Acho que aí fica aí a dica para quem quiser pesquisar também sobre o ritual, sobre o axexê, né? Sobre, enfim, essas manifestações, né?
do pós-morte, né? Sim. Eu acho que a gente, se não tiver mais alguma questão, se alguém quiser mandar mais alguma, acho que a gente pode ir caminhando para as considerações finais. A gente poder, acho que foram bastantes provocações legais, interessantes para a gente refletir, né, sobre a conjuntura, sobre o passado, mas muito com o pé firme, né, nessa conjuntura, nesses anseios. Ah, estão mandando aqui, ó. Queridíssima Linéia, beijo do seu aluno lá do Túnel do Tempo, 2005. Beijo, querido. Aqui, o Cássio. Então, estão aqui Obrigada. só parabenizando. Então, professora, aqui tem o Gustavo deu uma indicação de referência, o livro O Nagô e a Morte. Então, fica aí a Sim, é um referência, clássico. um clássico, que é referência também. Se alguém não tiver mais algum questionamento, quiser mandar, acho que a gente pode caminhar para as considerações, né, professora? Sim, sim. Pessoal, só tenho que agradecer. Agradeço demais. Eu confesso que eu estava muito nervosa antes, assim, ansiosa, porque eu nunca Eu usei aqui o também, eu fiquei Instagram. nervosa hoje. E eu sou tímida, na verdade, às vezes eu acho que eu disfarço bem, mas é muita timidez, né? E a gente está aprendendo realmente a ter que se expor mais agora nas redes com toda a situação do isolamento. Mas eu queria encerrar agradecendo novamente o convite do Abiaché, da Ellen, professor Gustavo, todo mundo que está aí com a gente, acompanhou. E dizer assim que a gente precisa, de fato, manter as nossas redes de solidariedade ativas, né? Principalmente na universidade. A universidade ela tem sido o nosso bunker, né? A nossa trincheira, de modo geral. Mesmo aqueles que talvez não estão na universidade nesse momento, mas a gente precisa compreender o quanto que a universidade ela é um lugar importantíssimo para a gente tentar minimamente ampliar a democratização do acesso ao ensino nesse país e de uma formação também política, né, que a gente aprende aí nos nossos coletivos, mas que a universidade também é um espaço de debate político, de crítica. Assim, tem havido muitas discussões na universidade, uma pressão muito grande para a gente assumir aulas remotas ou fazer atividades aí para poder cumprir cargas de curriculares, sem levar em consideração as dificuldades de acesso que a grande maioria dos nossos alunos tem. Vejam que a gente faz um esforço muito grande para manter as atividades em rede, assim, essas atividades extras de extensão, mas a gente precisa defender realmente uma universidade que seja pública, gratuita, referenciada para todo mundo e para todo mundo, nenhum estudante a menos, né? Então vamos lutar por isso. E assim, convido quem está aí nessa empolgação feliz, pesquisando religiões afro-brasileiras, continuem pesquisando, continuem produzindo conhecimento, tragam esse conhecimento a público, vamos compartilhar. E aí eu quero ler tudo isso, aprender muito com vocês, né? As novas gerações que estão aí produzindo e me coloco à disposição qualquer pessoa que precisar aí de mim para alguma coisa. A Ellen tem meu contato, meu e-mail. E aí pode passar aí o pessoal que quiser trocar uma ideia, quiser ter uma referência, alguma coisa que eu puder contribuir. E é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. Foi super gostosa a conversa, professora. Estou extremamente feliz, né? Me aperriei muito, né, para a professora vir para essa plataforma, para a gente poder realizar a live, né? Mas queria agradecer em nome de todo o ABI, né, pela partilha, né, das experiências com a pesquisa, enfim. Dizer que estamos extremamente felizes com o debate, acho que foi muito enriquecedor para a gente, né, poder discutir, né, dentro das possibilidades que nós temos, né, e dizer que futuramente que a gente possa se encontrar, e, enfim, poder estreitar esses laços mais pessoalmente, né, para poder conversar e falar sobre as nossas experiências, né, e os nossos desejos, né. Então, professora, eu queria Sim, muito agradecer obrigada. por ter aceitado participar desse projeto e dizer que a Biaché é uma comunidade que está sempre aberta, né, a estabelecer o diálogo, enfim, a lançar projetos, e que a gente está aí junto e que a gente quer sim fazer essa rede de, enfim, com conexões, assim, para poder a gente cada vez mais, né, enfim, aumentar aí esse acervo, né, enfim, sobre as religiosidades afro. Estou muito feliz com a live de hoje, é uma temática que eu, assim, sou suspeita para falar, né, porque
E porque foi algo que eu escolhi, né, para trabalhar. E deixa eu ver se tem algum. Ah, tem aqui, ó, abraços de Tocantins, a professora Kilde está opa, mandando um abraço para obrigada, todos, aí que está abração. acompanhando a live. Então, agradeço a todo mundo que ficou aqui, que conversou com a gente, que mandou os questionamentos, as provocações. Então, a gente encerra, né, com esse espírito de solidariedade, né, de força, para a gente continuar aí seguindo nossa quarentena, né, lutando aí de acordo com as nossas possibilidades para poder resistir, né, a esse governo autoritário. Então, acho que é super importante que a gente se mantenha bem e vivo, né? Então, todos os cuidados Isso necessários são mesmo. essenciais. Se cuidem muito, pessoal. Fiquem bem. Então, um Força beijo, para nós. professora. Muito axé, né? Que a Beijo, gente Ellen. trabalha com essa Muito força axé. vital. E muito obrigada. E eu espero que a gente possa se encontrar cada vez mais, virtualmente, pessoalmente, né? Então, a gente possa Sim, cada muito vez mais. caminho pela frente ainda, meu anjo. Então Obrigadão, beijão. vamos aproveitar o espaço para encerrar mais uma vez, fazer o jabá do canal do CPDIS, né? Dizer que as nossas aulas, né, do curso de Isso, extensão. Então, fala aí, professora do curso, para o pessoal ir lá assistir as nossas pois aulas. é, vou falar, pessoal. Olha, a gente está com um curso maravilhoso de extensão, Religiosidade, Juventude e Educação Popular, que é parceria do LIER com a Casa do Congresso do Povo, o programa de pós-graduação. A gente está tendo as aulas de 15 em 15 dias, que elas são gravadas e disponibilizadas lá no YouTube do CPDIS. Então, inscrevam-se lá no canal, marquem lá o sininho para poder receber as nossas atualizações. E em breve os professores estão com uma grande, assim, muitas propostas, vai ter muito mais atividades lá no canal. E aí vocês acompanhem, por favor, viu? Aproveito para completar, para também agradecer o pessoal que acompanhou a live lá do YouTube, né? Lá do YouTube. Então, um salve para a galera aí do YouTube, né? Isso, Dizer que a gente pessoal, um também beijo está para movimentando a vocês. nossa plataforma agora, já tem bastante conteúdo lá, mas vamos ter bastante coisa por lá, aproveitar esse período aí para produzir bastante coisa, para que a gente possa cada vez mais estar informada, né? Então, professora, muito Isso mesmo. obrigada. Um beijo para a Aline, que está aqui, né, da Obrigada. Casa do Congresso do Povo. Beijo, Aline. Beijo, querida. Então, um Logo, beijo para logo nos todo vemos. mundo. Sim. Tchau, gente. Então, professora, muito obrigada. Um beijo do Axé, Obrigada, meu um beijo anjo. do Axé, um beijo Obrigada. da Biaxé, um beijo de todo mundo que Beijão. estava esperando muito por essa live. Opa, espero que tenha contribuído um pouquinho. E até a próxima. Lembrando que semana que vem temos live novamente. Então, estaremos por aqui, né? Continuando com esse projeto. Então, professora, obrigada. Beijo. Obrigada, meu bem. Vai ficar Beijos. Até disponível a mais, pessoal. live. Tchau, gente. Tchauzinho.